Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a pedalar, fazer pedais maiores, é que nem tudo sai da forma que a gente planejou. E aí a gente desenvolve a arte de improvisar e se adaptar. E eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente pode levar para a vida também, para aprender a lidar melhor com as imperfeições. E é isso que eu quero discutir nesse vídeo. As imagens que estão aparecendo nesse vídeo foram gravadas no domingo à tarde, domingo anterior à postagem desse vídeo. A minha ideia inicial era fazer o meu comentário, né, bater um papo aí com vocês durante o pedal mesmo, mas o vento estava tão forte que estava até difícil de falar. Não sei nem se a câmera iria captar bem o áudio, mas a questão é que até estava difícil de falar mesmo com tanto vento. Então eu estou gravando a parte da voz posteriormente em casa, mas eu espero que vocês aproveitem a experiência da mesma forma. E esse vídeo, o assunto desse vídeo é mais um daqueles em que eu reforço a minha máxima, né, de que a bicicleta, de que pedalar é uma grande metáfora para a vida, né? Eu sempre repito isso e volto a dizer. A bicicleta te ajuda muito em vários aspectos da vida, se tu souber utilizar ela, né? Se tu souber utilizar os pedais para refletir, para aprender. E uma das coisas que a bicicleta faz com a gente é nos dar um grande choque de realidade, né? Se tu faz pedais longos, pedais principalmente solitários, em que tu fica sozinho contigo mesmo, que pedais nos quais quem tu tem para conversar é tu mesmo, tu acaba descobrindo muitas coisas, tu acaba explorando não só o roteiro que tu está fazendo do pedal, mas também tu explora a tua própria mente. A experiência de pedalar sozinho, ela te obriga a tu fugir um pouco da proteção, digamos assim, né? Uma proteção entre aspas, das distrações do dia a dia. Porque ali tu tá sozinho contigo mesmo, tu tá focado em pedalar, só que tu não tá com toda aquela carga de conversas do WhatsApp, de questões para resolver do trabalho, não tá com as distrações das redes sociais, das pessoas ao teu redor. Tu não tem como fugir de ti mesmo. Então a bicicleta, ela vai te colocar no teu lugar, ela vai te mostrar quem exatamente tu é, com todos os teus medos, com as tuas fraquezas. Não vai ter como tu fingir que tu é outra pessoa diferente do que tu realmente é. E essa questão de se descobrir pedalando acaba às vezes sendo um pouco perturbadora ou até assustadora, porque tu te coloca diante de medos, de fraquezas, de pensamentos que durante a tua rotina normal, frenética, do dia a dia, tu acaba por vezes conseguindo se esconder. Mas eu te garanto que pedalando, fazendo um pedal longo, solitário, tu vai ter muito tempo para pensar e a tua mente não vai te deixar fugir disso aí. Só que se tu souber aproveitar, essa experiência é muito enriquecedora para a tua vida. Isso eu posso te afirmar. Tu aprende muito sobre ti mesmo pedalando. Eu acho que um dos grandes aprendizados é justamente o tema desse vídeo, né, que é lidar com as imperfeições da vida, com as coisas que não saem da forma que a gente planejou, da forma que a gente gostaria. Ensina muito a gente a se adaptar, a improvisar, a ir acertando as coisas ao longo do caminho, a não querer tudo perfeito já desde o início, porque se tu quiser que saia tudo perfeito, tudo regradinho, da forma que tu idealizou na tua mente, tu nunca vai conseguir aproveitar um pedal. Porque o ciclismo, principalmente de longa distância, fazer pedais longos, solitários, pelo interior ou pelas estradas, né? Se tu for um ciclista de estrada, ou se for uma pessoa do mountain bike pelos interiores aí do nosso Brasil, é algo bastante imprevisível, não é como uma atividade física muito controlada em um espaço em que tu tem a possibilidade de planejar exatamente, né, quantas séries, quantas repetições tu vai fazer de alguma coisa. Quando tu está pedalando, tu está diante de muitas variáveis, né? Muita coisa pode acontecer num pedal de 100 km, por exemplo. E uma coisa que eu observo na nossa sociedade, né, na atualidade, aí, é que a geração de jovens adultos de hoje, né, que é a minha geração, que é uma geração que tem dificuldade, às vezes, de lidar com imperfeições, com coisas que fogem do que foi idealizado, né? Uma geração que
em muitos aspectos, idealiza muitas coisas e acaba sendo extremista, né, nos seus gostos, nos seus comportamentos. É uma coisa muito própria, né, da nossa atualidade. Eu acho que isso está presente também em pessoas de todas as idades, que é a questão de não aceitar algo que fuja daquilo que tu acredita, né? As pessoas, por exemplo, os casos mais famosos são em relação à política, né? Que a pessoa não aceita aquele outro cidadão que tem uma ideologia que é contrária, ele não quer nem conversar com aquela outra pessoa, né? Quer dizer, por um determinado aspecto, que é uma opinião política, a outra pessoa acaba perdendo o valor. E hoje em dia é muito difícil tu até manter conversações com pessoas estranhas, que tu não tem uma referência, porque tu não sabe se a pessoa vai se ofender com algo, tu não sabe se ela é uma pessoa fanática pelo partido A ou pelo partido B. Quer dizer, as pessoas não aceitam nada que seja diferente, né? Que fuja daquilo que elas consideram que é o ideal, o perfeito. E isso não está só na política, né? Como eu disse, isso está em várias esferas da vida. As pessoas se fecham cada vez mais em bolhas, em grupos, que é muito difícil tu fazer parte de um determinado grupo, porque tu tem uma regra de conduta muito específica para tu fazer parte de tal ou tal grupo. Porque se tu não segue à risca todos os detalhes e todas as imposições que aquele determinado grupo, aquela determinada forma de pensamento, aquela cultura determina, tu já não vale nada, tu não pode ser aceito. As pessoas nesse sentido estão muito extremistas, né? Muito idealistas, em que tudo tem que ser preto no branco. Se tu acredita em determinada coisa, tu tem que ir até o fim por aquilo, tu não pode aceitar concessões. E é justamente nisso aí que eu digo que pedalar vai te mostrar que a vida não é bem assim que funciona. No teu caminho ali, pedalando, para tu fazer o circuito que tu quer, por exemplo, e voltar para casa, tu vai ter que compactuar com imprevistos, né, e improvisar em cima deles. Se a tua relação de marchas ela começar a dar problema e uma ou duas marchas ali não quiserem entrar, tu vai ter que se virar com as outras marchas que estão disponíveis. Não tem como tu dizer, então se não funcionar todas eu não volto mais, porque aí tu não vai ter como voltar para casa, a não ser que tu chame resgate, né? Mas teu objetivo é ir voltar pedalando, tu vai ter que dar um jeito. Porque eu acredito que o que a gente precisa é um pouco desse jogo de cintura, né? Saber aproveitar as coisas, porque se tu não tem essa capacidade de se adaptar, tu acaba perdendo às vezes de viver determinadas experiências. É, por exemplo, o que a gente discute aqui no canal, às vezes sobre preços de bicicleta, sobre bicicletas mais caras, mais baratas. Às vezes, se tu ficar com aquela ideia de que tu precisa uma determinada bicicleta, um determinado patamar de equipamento para fazer determinado circuito, determinado tipo de pedal, se tu ficar só esperando aquilo ali, às vezes tu vai deixar de viver a experiência, né? Que com a bicicleta que tu já tem, talvez ela já ia te proporcionar isso de uma forma muito bacana. E essa questão de aceitar imperfeições, de lidar com isso, de aceitar que as coisas não saem totalmente da forma que a gente planejou, como eu disse, está presente em todas as esferas da vida. Eu posso dar também um exemplo da minha vida profissional. Eu sou formado em jornalismo, né? Sou da área da comunicação e trabalhei alguns anos nessa área. Porém, por uma série de fatores, né, de uma conjuntura que o mercado nos apresenta, eu tive que me reinventar um pouco e hoje eu estou atuando mais na área da publicidade, que é uma área vizinha dentro da comunicação, né? São áreas que se conectam, mas eu, por exemplo, alguns anos atrás, não imaginaria que eu estaria trabalhando numa área mais voltada à publicidade. Mas são adaptações, ajustes, né, que às vezes são necessários tu fazer no meio do caminho. Quer dizer, eu sempre amei a parte de redação, que é o que eu fazia trabalhando com jornalismo, mas agora eu também estou na área de redação, só que redação publicitária, né? E da mesma forma, é até engraçado que hoje eu esteja fazendo um canal aqui no YouTube, lidando com a parte audiovisual, né, mostrando a minha própria imagem, né, e gravando
aqui meus pedais, as minhas experiências, porque na época de faculdade de jornalismo, justamente as disciplinas de telejornalismo eram as que eu menos gostava, as que eu mais tinha dificuldade. E pensando hoje, eu até vejo que eu poderia, né, ter aproveitado mais essas aulas, essas disciplinas de telejornalismo também, porque na época eu realmente não me via trabalhando com imagem, com audiovisual, mas foi algo que se apresentou, né, ao longo da minha jornada também, e agora se materializa com o canal aqui, que eu faço para vocês, com muito prazer, muita satisfação de ver como ele está gerando engajamento, como está chegando pessoas bacanas mesmo aqui, trocando ideias, os comentários, que é algo que se eu tivesse ficado preso naquela ideia, não, eu só quero trabalhar com texto, eu só quero fazer redação, eu nunca viveria essa experiência de poder fazer um canal, e apesar de ser um canal ainda pequeno, mas já atinge um público que no meu ver já é muito significativo, porque eu realmente não esperava que tivesse esse alcance. Então a discussão de hoje era mais ou menos essa, talvez tenha sido um pouco diferente assim do que o normal, uma reflexão um pouco mais solta, mais divagando por vários temas aí, espero que tenha sido legal para vocês. Sinta-se à vontade para deixar a tua opinião aí nos comentários, contribuir nesse debate, dizer o que tu pensa sobre esses temas que eu abordei. Se ainda não for inscrito, te convido também a se inscrever aqui no canal. E se você gosta do conteúdo, acompanhe aqui o canal e gostaria de deixar algum apoio extra, considere utilizar o botão Valeu, que aí tu pode deixar um comentário de forma destacada e ainda contribuir com algum valor aqui para o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.